A palavra de Deus diz em Mateus capítulo 11, versículo de 28 a 30: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, deixem que eu lhes ensine, pois sou manso, humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. Meu jugo é fácil de carregar, e o fardo que lhes dou é leve. Senhor, amado Pai, meu Paizinho querido, meu Pai amado, graças te dou, meu Pai. Obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui, para abrir nossos corações, recebemos mais uma porção que o Senhor separou para nós. Gratidão, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui para buscarmos a Ti, sentir o Seu amor, sentir a Sua presença, sentir o quão maravilhoso és em nossa vida, Senhor. Obrigada, Senhor, pois o meu coração, o nosso coração é Teu. Oh, Senhor, abençoa todos nós, para que saiamos daqui mais fortes, mais dignos de Ti. Assim eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Fique de olhos fechados, feche seus olhos. Escute isso. Como é bom adorar, como é bom render graças ao Senhor, como é bom colocar o nosso coração diante dele. Tem coisas no nosso coração que nem a gente sabe, tem lugares dentro do nosso coração que a gente não acessa. Por isso ele pede, em primeiro lugar, entrega o teu coração para mim, deixa eu cuidar de ti. Comigo ele falou mais ainda, ele falou: você já tentou? Não sei se ele falou isso para ti, mas para mim ele disse: você já tentou? Olha o que você fez com a sua vida. Deixa eu cuidar de ti. Segura nesse silêncio aí, escute o Senhor agora. Feche seus olhos. Aleluia, Jesus. Glória te damos, Senhor. Ore cantarai, xere bandarai. Ore mandarai, deixere mandarai. Oh Jesus, recebe, Jesus, toda adoração, recebe toda a verdade, Jesus. Tira de nós toda mentira, todo engano, toda armadilha, toda seta. Nós queremos ser verdadeiros, não só para Ti, mas um para o outro. Nós queremos ser de verdade, só em Ti há verdade. Então que seja adorando, que seja abrindo a nossa boca, louvando, mas também no silêncio, Jesus, para que a gente possa Te escutar, para que a gente possa ouvir o batido do nosso coração, para que a gente venha a perceber, a confirmar e a ter a certeza que o Senhor está trabalhando na batida do nosso coração. Nós não queremos ser os mesmos, Jesus. Então que nessa manhã, como assim foi profetizado, que a gente não atrapalhe o Teu trabalhar em nós, que o Senhor tenha liberdade nesse lugar, em cada um de nós, estendo isso às famílias, como aqui foi profetizado, que o Senhor possa, Senhor, fazer a Tua vontade, e que ela prevaleça sempre. Assim nós Te pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia. Salva de palmas ao Senhor. Gente, para quem não sabe, a igreja hoje está recebendo esse exército. Levanta a mão, exército que veio com o Micael aí. Levanta assim. Olha esse exército, gente. Bate palmas aí, por favor. Essa igreja recebe vocês com muito carinho, com muito amor. Nem a gente sabia que Deus tinha nos aliançado. Esse louvor que a gente toca, terminando, a adoração todos os dias, Deus entregou para essa igreja, entregou para a pastora correndo. E quando eu ouvi, eu falei: a gente vai tocar todos os dias. Realmente é um louvor profético. Se você não está usando esse louvor como uma profecia para a tua vida, comece a partir de hoje.
E de repente, quando a gente foi ver o autor, aquele que compôs, aquele que canta, aquele que Deus colocou no coração dele essas palavras proféticas sobre essa igreja, sobre as nossas vidas, morava aqui em Brasília. E no quarto culto dessa igreja, hoje é o 34º, no quarto culto dessa igreja, de repente aparece ali o nome dele, uma amiga dele, doutora Mariana, fala: é meu amigo. Como assim? Como assim? Não entrega não. E aí de repente ele veio, e de repente Deus fechou essa aliança. E quantas coisas, né? Deus já falou com vocês, a tua mãe também na tua vida, está aqui também. A avó também está aqui, gente. Olha as gerações aí. Olha as gerações. Ali a avó. Me disse hoje, 30 anos com o Senhor, pastor. 30 anos. E está ali movida e mexida como alguém que está chegando hoje. Assim Deus faz. Tem uma porção para cada um de nós, independente daquilo que você já viveu com o Senhor. Micael, obrigado. Obrigado pelo seu sim. Quando eu falei com ele, dele vir tocar, ele falou: pastor, eu vou com o exército. Nós vamos lá receber essa porção também, entregar aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. Obrigado a vocês. Vocês podem sentar ali agora. Que Deus abençoe e continue. Quer ficar aí? Você que sabe. Deixa Deus te usar. Quer ficar? Eita, então vai ter anjo ao vivo ali hoje. Glória a Deus. Já que você sentou, pode sentar todo mundo então? Glória a Deus. Essa porção da avó, que está aqui com 30 anos, mas talvez você tenha chegado hoje. Eu queria que você que chegou hoje, ou que você que está aqui pela primeira vez, queria que você levantasse a mão assim. Quem está aqui pela primeira vez? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Posso pedir algo para vocês? Pode? Vocês estão chegando hoje, mas o culto tem sido bem interativo, né? Então vocês podem responder. Posso pedir algo para vocês? Glória a Deus. Fique de pé. A gente quer aplaudir o Senhor pela vida de vocês. Obrigado a cada um, viu? Essa casa é do Pai. Essa casa é de vocês. Sintam à vontade. Estejam prontos para ouvir. Eu não ia fazer não, mas estão pedindo. Visitante, seja bem-vindo. Sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo: essa igreja ama você. Glória a Deus. Tem umas coisas que Deus faz que fica tão dentro da gente que nunca mais você deixa de fazer, né? Eu lembro disso. Glória a Deus. Ali atrás, viu, gente? Para vocês que estão chegando agora, ali atrás a gente tem os atalaias. Esse exército também que serve aqui a nave. O que você estiver precisando aí, suas crianças, pode ter certeza que eles estão aptos, treinados pelo Senhor para ajudar vocês em todas as coisas, tá? Para a gente começar, eu quero que você olhe para o lado e dê um sorriso para essa pessoa do seu lado. Só um sorriso. E diga assim: que bom que você está aqui. Agora você vai profetizar. Diz assim: que Deus continue falando com você no seu íntimo. E para isso, Deus hoje vai usar esse grande homem de Deus. Por favor, recebam a igreja. Vitor Dalu, Vitor Rezende Caiado. Eita! Meu amigo, meu companheiro, aqui dentro com certeza o mais velho, né? O mais velho. Comigo, viu, Vitor? Fica calmo. Eu vi que você já achou uns 4 aí, né? Sim. Tem uns que não aparenta, né? Mas tem uns que nem é e aparenta, né? Assim Deus faz. Por isso que Deus vê o íntimo, viu, gente? Não preocupa muito com isso, não. Glória a Deus por isso. Vitor, que Deus... Você sabe que hoje é um dia especial. E que Deus possa ter colocado dentro de ti uma porção a cada um de nós. Que a gente não perca nada. Que a gente tenha reverência nesse lugar ao Senhor. Respeito ao Senhor. Para que cada vírgula fale com a gente. Amém? Estenda as mãos para cá. Senhor, obrigado pela vida do teu servo. Obrigado por esse marido, esse pai. Obrigado por esse amigo. Obrigado por esse filho, Jesus. A mãe está aqui. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito na vida dele. Obrigado por toda a transformação.
Obrigado porque o Senhor trocou o coração dele. Eu creio, como aqui foi profetizado e dito, corações estão sendo transformados e trocados nesse lugar hoje. Então usa, Senhor, nessa porção que o Senhor entregou a ele, nesse mover que nós temos vivido, sentido, que o Senhor possa, Senhor, ser com teu filho e que a gente possa usufruir da tua presença, da tua palavra e do teu poder. Assim nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigado, pastor. Bom dia, igreja. Pastor, a igreja está linda. Seguindo o padrão do pastor Rodrigo, vira para a pessoa que está ao lado e fala assim: você é lindo ou você é linda. E isso a gente sabe que é só o começo. Não é segredo para ninguém, pastor Rodrigo. Primeiro, agradecer esse convite do pastor Rodrigo. Ele sempre confia mais em mim do que eu mesmo. Para quem não, só para falar, o Léo e a Dani do louvor aqui estão aqui online aqui assistindo. Mostra a igreja. Então, agradecer essa confiança que o pastor Rodrigo tem em mim, que muitas vezes eu não tenho. Não é segredo para ninguém, ele tem me usado muitas vezes aqui para ministrar oferta. E eu sempre falo, e não é segredo para ninguém aqui, que é um lugar aqui nesse púlpito que eu não me sinto confortável, eu tento fugir sempre daqui, né? Não é um lugar que me traz conforto, mas eu creio que a gente tem que enfrentar nossos medos, a gente tem que buscar realmente a sair dessa zona de conforto, porque isso vai gerar sempre um aprendizado, um crescimento, né? Eu acredito que esse problema de vir aqui falar na frente não é só meu. Alguém mais tem medo de vir aqui falar na frente? Quer uma oportunidade de trocar e vir enfrentar o medo agora? Não? Então, dessa vez vai ser eu mesmo. E também porque as bênçãos que Deus faz na nossa vida têm que ser divulgadas. E o melhor lugar para divulgar é no púlpito de uma igreja. Eu não sei se o Micael lembra, mas há 30 cultos, eu não tinha essa conta, o pastor divulgou há 30 cultos atrás, quando você veio aqui, você falou o seguinte: se a bênção parar em mim, ela não vem de Deus, ela tem que passar por mim. Você lembra disso, Micael? Eu nunca esqueci essa frase, e eu peguei isso. Então a bênção tem que passar por nós temos que ser um canal da bênção de Deus para atingir outras pessoas e alcançar outras pessoas. E por que veio esse convite especificamente? Porque a gente viveu mais um milagre essa semana, de muitos que nós já vivemos e presenciamos, eu e minha esposa. Então veio esse convite para eu vir aqui ministrar sobre milagres e depois ainda guardar um tempo para minha esposa, que foi ela que realmente viveu na pele esse milagre, poder testemunhar e divulgar aqui, edificar a vida de todos com esse testemunho de milagre. E para que a gente veio testemunhar milagre? Não é para dizer que a gente é melhor do que ninguém, que a gente merece mais do que ninguém, até porque não é assim que funciona, mas embora muitas vezes Deus faz com que a gente se sinta filho único, de tanto carinho, de tanto amor. Alguém aqui já sentiu como filho único de Deus dentro de um... Glória a Deus. Mas é justamente o contrário. É para mostrar que se a gente seguir os princípios, todos vão viver milagres. Todos vão viver milagres. Falando de milagre, eu fui no Google para buscar o significado de milagre. No Google, tá? Então eu encontrei aqui: fato ou acontecimento fora do comum, inexplicável pelas leis da natureza. Acontecimento admirável e espantoso. Foi o que eu mais gostei. Se olhar aqui em volta, as pessoas que eu conheço há bastante tempo, só o fato de eles estarem aqui já é um acontecimento espantoso. Olha para o lado aí, vê algum acontecimento espantoso que você está vendo aí. Não é difícil de achar. Tem gente querendo um espelho, para olhar no espelho. Em terceiro lugar aqui, fato que causa grande admiração e surpresa. Isso é a definição do Google de milagre. E o milagre é uma coisa que a gente tem que, na vida cristã, quem tem o estilo de vida cristão, quem segue Jesus, tem que ser vivido diariamente, todos os dias. Por quê? Porque Hebreus 13:8, Ju. Por quê? Porque está escrito, Jesus, o mesmo Deus que está aqui desde Gênesis fazendo milagre, o mesmo Jesus que fez milhares
centenas de milagres, está lá em Hebreus 13:8. Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Jesus não mudou. O que ele fazia, ele continua fazendo, o que ele continua agindo. O que cabe a gente? Usufruir disso. O pastor Rodrigo trouxe há um tempo atrás, alguns cultos atrás, aqui, a passagem de Jó, que falava o quê? Meu Redentor vive. E ele provocou que um olhasse para o lado e falasse para o outro, e eu vou fazer isso novamente. Vira para a pessoa do seu lado e declara isso: meu Redentor vive. Amém. Quem não gosta muito dessa história de virar para o lado e falar? Eu também não. Mas como eu estou aqui hoje, eu preparei 18 vezes para a gente fazer isso, para poder acostumar, né, pastor? O pastor que gosta de fazer isso. Então, na história a Bíblia conta, desde o início, desde Gênesis, desde, na verdade, da queda de Adão e Eva, um Deus que não muda, se relacionando com uma humanidade que precisa mudar o tempo inteiro. E por que a gente precisa mudar? Pela salvação, para ser salvo. Desde João Batista, qual era a principal mensagem de João Batista? Arrependei-vos, o reino está próximo. Jesus começou o ministério dele pregando arrependimento. Arrependimento é mudança, é buscar a salvação. Agora, nesse caminho da salvação, a gente pode e deve receber e usufruir de vários milagres. Os milagres são experiências com Jesus. Os milagres são presentes que Deus dá para a gente. E por que ele dá esses milagres? Por que ele dá esses presentes? Primeiro, porque é um pai amoroso. Qual pai aqui, qual mãe que não tem prazer em dar presente para um filho? O primeiro motivo é esse. O segundo, para justamente a gente vir aqui e testemunhar o poder e a ação dele na vida da gente para edificar e alcançar outras pessoas. O testemunho, gente, tem um poder gigantesco. Por quê? Porque a pessoa crê. Se aconteceu com fulano, pode acontecer comigo. Tem o principal caso da nossa igreja, pastor Rodrigo. Se teve jeito para o pastor Rodrigo, vai ter para qualquer um. Semestre passado eu vivi uma situação que Deus vem tratando, né, e cuidando e fortalecendo a nossa fé. E no curso Casados para Sempre, estava bem no finalzinho, acho que era a penúltima ou a última aula. E aí a Luciana, minha esposa, ela estava contando que conhecia uma pessoa que conhecia o pastor Rodrigo de antes. E a frase que ela ouviu era assim: pastor Rodrigo Venuto, ele que é o pastor? Ele não era gente, não. E aí teve uma esposa: pastor, mas você mudou. A Bíblia fala o seguinte: aquele que muito é perdoado, mais ama. Então, hoje acabou, não é mais isso. É justamente o que eu estou falando, o testemunho, para alcançar outras pessoas. E uma esposa virou para a Luciana e falou assim: uai, mas o Vitor era igual. Pensa o tanto que eu tive que orar, tentei reprovar ela. Mãe, eu era igual, mãe? Nunca, né? Depois eu vou te apresentar quem foi a pessoa, para você conversar com ela no final do culto, tá? Não vai embora sem eu apresentar, não. Eu não ia revelar, Rafa, agora, mas você já está perdoada, em nome de Jesus. Aí eu tive que orar, perdoei, viu, Rafa? Te amo, tá tudo certo. Quase que eu tirei ela da formatura, mas não tirei. Mas enfim, esse testemunho do que éramos no passado e do que somos hoje é poderoso. Então a gente tem que testemunhar, mas não pode ficar só nisso. Não pode ficar só nisso. Creio que 2 cultos atrás, o pastor Rodrigo chegou a provocar a gente aqui e perguntar assim: quando foi o último testemunho seu com Jesus? Tem 2 anos? Tem algo errado. Imagina se o meu testemunho fosse só da transformação, do que eu era antes, do que eu deixei de fazer, do que eu fazia de errado e não faço mais. Eu estaria repetindo a mesma história há 7 anos e meio. E não é para isso que a gente foi chamado para caminhar com Jesus. A gente foi chamado para novidade de vida todo dia. Todo dia. Por quê? Porque eu falei, Hebreus 13:8. Ele vive e reina hoje. O que ele fez antes, ele pode fazer, ele continua fazendo, basta a gente crer. A gente tem que viver com isso, vivendo experiências todos os dias com Jesus. Como é que vem esses testemunhos? Da onde surgem esses testemunhos diários? Simplesmente de relacionamento com Jesus. Conhecer e se relacionar com Ele. É o Pai que está aqui com a mão cheia de presentes, querendo dar presentes e entregar para cada um de nós.
E como é que ele entrega isso? Relacionamento. É simples, gente. Eu escutei uma frase um dia que eu peguei como posse para mim e vou trazer para vocês. O que tem de espetacular nos milagres é o resultado. O processo do milagre é simples. Ele não tem segredo. Ele parte o quê? Da vontade de um, que é Deus, casado com a obediência e com a fé do outro, que somos nós. É só isso, é só isso, é só isso. Na Bíblia tem vários casos de milagres que você pode identificar, e é uma coisa simples. Nenhum problema complexo, nenhuma tarefa difícil, não é de acordo com sabedoria, com riqueza, com nada. Eu podia pegar alguns exemplos, eu separei um só, que é o caso de Naamã. Ele está lá em 2 Reis. Eu vou só contextualizar um pouquinho do 1 ao 5, pode começar no 5, Ju. Mas Naamã era um comandante do exército da Síria. Ele era muito respeitado e querido pelo rei da Síria, só que ele era leproso. E na casa dele, a serva da esposa dele era de Israel. E a serva dele falou para a esposa dele: meu senhor poderia ir a Samaria, conversar com o profeta, e o profeta ia curar ele da lepra. E aí ele pegou e falou para o rei da Síria o que a serva da esposa dele tinha falado, e aí ele falou. O rei da Síria respondeu, começa aqui no 5, tá? Vá, eu darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. Olha o engano. Ele já foi levando riqueza, prata, ouro, roupa, para trocar ou para talvez comprar o milagre. Engano. Próximo, a carta que levou o rei de Israel dizia: com esta carta estou te enviando o meu oficial Naamã, para que o cures da lepra. Está colocando ele numa posição de honra. Não tem diferença nenhuma de um rei, de um comandante do exército, de um escravo. A honra tem que ser a Deus, o poder vem dele, e é para todo mundo. Próximo. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus, capaz de conceder vida ou morte? Por que este homem me envia alguém para que eu cure de lepra? Veja como ele procura um motivo para se desentender comigo. Aqui o rei de Israel chegou a pensar que era uma armadilha. Eles tinham uma aliança, que ele estava querendo quebrar a aliança, que ele estava fazendo uma pegadinha. Ele se irou, ele rasgou as vestes. Próximo. Quando Eliseu era o profeta, quando Eliseu, o homem de Deus, e aqui a gente pode botar o nome de cada um de vocês, quando o Rodrigo, o homem de Deus, quando o Bruno, o homem de Deus, quando o André, o homem de Deus, quando o Renault, quando o Maurício, o homem de Deus, porque a nossa função como homem de Deus é não perder nenhuma oportunidade de divulgar o nome dele. Então, quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandando-lhe esta mensagem: por que rasgaste suas vestes? Envia o homem a mim e ele saberá que há profeta em Israel. Oportunidade de pregar e de divulgar o nome de Deus. Próximo. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Próximo. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão, e sua pele será restaurada e você ficará purificado. Próximo. Mas Naamã ficou indignado, saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me. Ele se achava melhor do que os outros, ele queria ser recebido pelo profeta. O profeta nem lá foi, ele mandou uma mensagem. Por quê? Porque o poder está em Deus, o poder não está no profeta, é na mensagem que ele carrega. Receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Nesse caso, Naamã, ele queria ser curado? Sim, ele queria ser curado, mas ele queria ser curado do jeito dele, na hora dele, da forma dele. Ele estava escolhendo, ele estava querendo adaptar a Deus à vida dele. Ao contrário, a gente é que tem que se adaptar à Bíblia, a gente é que tem que obedecer. Não interessa como, não interessa quando, deixa Deus agir na vida de vocês. Não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. Sabedoria humana, ele está dizendo que o outro rio era mais importante. Ele está decidindo
que poderia se lavar e ser curado. Não é por aí, gente. É obediência às ordens e às mensagens de Deus. É assim que nós vamos alcançar a cura. Próximo. Mas os seus servos lhes disseram: meu pai, se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas diz que se lave e será purificado. Quantas coisas difíceis, às vezes caras, a gente busca na força do braço para resolver problema, quando está disponível apenas em obediência na palavra de Deus, que é de graça. Quantas vezes a gente faz isso, comete esses erros por falta de fé? E aí tem um detalhe aqui que os servos deles disseram: muitas vezes nós vamos fraquejar, sim, nossa fé pode esmorecer, e aí precisa das pessoas que estão do nosso lado para dizer, abrir os nossos olhos e falar assim: ei, o que eles estão dizendo aqui? Obedece. Apenas obedece. E a gente entende que tudo é conectado, tudo é espiritual. E o milagre que nós vivemos, essa foi na final de semana passado, e a gente estava em São Paulo, né? Eu vou pincelar algumas coisas aqui muito rápido, mas quem vai contar mesmo com detalhes é a Luciana. É uma cirurgia que ela teve que fazer, e a gente estava lá, tivemos que ficar 6 dias por lá para pegar um retorno de uma consulta. E nesse intervalo de tempo, eu tenho certeza, não por acaso, um casal muito amado, que a gente fica um tempo sem ver, sem se falar, mas a gente ama demais, ligou para a gente lá. Eu entendo que aquilo ali era uma mensagem que estava aqui, que tinha que trazer isso. Por quê? Porque nós vivemos, há 2 anos e meio atrás, um milagre juntos. Eles faziam o Casados na nossa casa, era final do primeiro semestre de 2020, bem no início da pandemia, tudo fechado, tudo parado, e eles viveram um problema, um deserto profissional e financeiro. Eles tinham uma situação e a empresa que ele trabalhava chamou ele, queria voltar com ele para a cidade natal dele, tirar ele de Brasília. Eles tinham clareza que seria um primeiro passo para um desligamento, para uma demissão, que muita coisa aconteceu nessa época, porque não tinha muita coisa rodando, né? Muitas empresas tiveram realmente que enxugar, e era muito rápido, era assim, 30 dias eles tinham que estar lá. E a gente estava caminhando junto. Eles não congregam com a gente já há algum tempo, tem mais de 2 anos, eu acho que a gente não congrega na mesma igreja, mas é um casal amado, que a gente sente muita saudade, gosta muito deles, eu acredito que esse amor é recíproco. E era coisa muito rápida, para vocês terem ideia, até os amigos da filha fizeram uma festa de despedida dela, para despedir, quer dizer, tinha que tirar filho de colégio, tinha que mudar de cidade, tinha que arrumar um apartamento, ainda tinha um agravante, o apartamento que eles tinham na cidade natal estava ocupado pela irmã, ia ter que tirar um outro, era uma confusão. E a gente participou disso ativamente. Qual foi a nossa função nesse processo todo? Lembrar de Hebreus 13:8. Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele vive e age, só isso. A única dúvida era assim: vocês estão em desobediência? Não, não estamos. Então por que você acha que Deus, que fez tanto na sua vida atrás, vai deixar de fazer agora? Confia. Só que a gente precisa mesmo. Nós somos humanos e falhos, a gente precisa. E por isso que a gente tem que estar dentro da igreja. Porque as pessoas, quando você fraquejar, vai ter alguém para te puxar, para te levantar. A única função nossa foi essa: relembrar. Eu já disse isso aqui, eu acredito, que muitas vezes a gente enfraquece, não é por falta de fé, é por falta de memória. A gente esquece o que Deus já fez. Ele é o mesmo, ele vai continuar fazendo. Resultado: ele saiu da empresa, arrumou nesses 30 dias um lugar muito melhor. Ainda conseguiu uma consultoria na outra empresa, então, na verdade, em vez de perder o salário que ele tinha, ele acumulou 2, e a ligação ficou, claro, em Brasília, e a ligação que eles fizeram essa semana para dizer mais bênção, hoje ainda estão muito melhor do que estavam depois daquela época. Deixa eles contarem. Deixa eles contarem. Mas eu posso dizer quem é, não? É o casal que está ali, o André e a Ângela. Vieram hoje visitar a gente. É um casal amado que viveu, que quem sabe um dia Deus não levanta vocês e vem aqui para vocês contarem esse testemunho, que Deus continue agindo e usando vocês. Então, muitas vezes vamos precisar de irmãos congregando conosco para nos abrir os olhos e nos lembrar do poder e de tudo que Deus já fez na nossa vida. Próximo, Ju, por favor. Assim ele desceu o Jordão, né? Ouviu o conselho, é simples, é só obedecer, vai lá e faz. Desceu o Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificado. Sua pele tornou-se como a de uma criança.
Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta Naamã, lhe disse: agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar senão em Israel. Olha o propósito. Naamã se converteu, Naamã aceitou o único e verdadeiro Deus, Deus de Israel. Por favor, aceita um presente do teu servo. Gratidão. Milagre gera gratidão. Próximo. O profeta respondeu: juro pelo nome do Senhor, a quem sirvo, que nada aceitarei. Embora Naamã insistisse, ele recusou. Não tem preço. Milagre não tem preço. As coisas de Deus não têm preço, tem valor. É impagável e é acessível a todos. Então, os milagres só são feitos dessa forma: poder de Deus e obediência do homem. Nada mais do que isso. Então é um momento, quando eu estudando essa palavra, é momento de refletir. Qual o pedido, qual a ordem de Deus que a gente não tem obedecido? O que ainda falta? Se é um perdão, se é um amor a alguém, entregar alguma coisa, ministrar na vida de alguém, deixar ser usado? Obedece. Está precisando de um milagre? Obedece. Obedece e creia que Ele vai fazer. Muitas outras vezes, o milagre pode ser apresentado para nós como uma coisa ruim, como um problema. Um outro testemunho que eu vou trazer aqui. Esse eu não vou divulgar o nome, não, porque a pessoa não está aqui. Mas era um casal também, de novo no Casados. Foi no primeiro semestre de 2018. A gente era líder em treinamento do pastor Beto e da Nathalie. E como líder em treinamento, a gente dava as aulas de reposição. E foi numa aula de reposição na nossa casa, para um casal. Uma esposa relatou que ela tinha começado um ano, eu não me lembro em que ano que foi que aconteceu, mas ela tinha iniciado um ano com tudo ruim na vida dela. Ela tinha um comércio, ela falou que a loja dela estava indo muito mal, ela se sentia presa, escrava da loja, porque ela tinha certeza que se ela se afastasse, a loja ia quebrar, ia fechar, nada ia funcionar. Ela não estava bem com os filhos, ela não estava bem com o marido, tudo que estava na mão dela, ela estava insatisfeita. E aí o que aconteceu? Foi diagnosticada com câncer. E no momento que ela foi diagnosticada com câncer, segundo ela mesma falou, descortinou as vistas dela, tudo que ela tinha de bênção na vida dela. Ela começou a enxergar o quão privilegiada ela era, como ela não tinha nenhum tipo de problema. E aí ela foi se tratar. Durante o tratamento, ela relatou que algumas vezes que a mãe dela ia visitar ela no hospital, começava a chorar pela situação que ela estava passando, ela mandava a mãe dela parar de chorar na hora. Falou: mãe, o que você está chorando? Eu estou no hospital que eu escolhi, eu estou cheio de gente cuidando de mim, com acesso ao melhor tratamento que eu posso ter, eu estou sendo abençoada. Resultado: claro que ela foi curada do câncer. O câncer não era para a morte, como vários milagres relatados por Jesus. E além disso, ela foi curada da cegueira. Ela falou, primeiro, a loja, ela teve que se afastar dela e começou a vender muito mais do que vendia antes, Deus cuidando de tudo. Na hora que ela começou a ser grata a Deus por tudo, o relacionamento com o marido, com os filhos melhorou, e ela começou a enxergar todas as bênçãos que ela tinha. Então, muitas vezes, o milagre pode vir através de um problema. A partir de um problema, Deus ele não desperdiça nada. Ele pode fazer uma grande obra a partir de um problema que a gente está enfrentando. Basta a gente entregar para Ele. O problema, inclusive, ele pode... O pastor Rodrigo também trouxe. Eu gosto de relembrar, até é bom para a gente relembrar todos os cultos aqui, uma coisa de cada um. Os dias maus nos aproximam, às vezes, muito mais de Deus do que os dias bons. Alguém lembra disso, quando ele falou? Lembra um dia que deu tudo certo na sua vida. Lembra um dia agora que deu tudo errado. Qual que você procurou mais o Senhor? O dia mau. Então, muitas vezes, o propósito de um problema é realmente te aproximar de Deus. Isso pode acontecer. E a gente tem o quê? Que agradecer. É simplesmente assim. O milagre... Vamos um exemplo disso. O milagre pode te afastar de Deus. Um problema pode te aproximar de Deus. Bota aí, Ju, por favor. Lucas 17. De 11 a 19. É a passagem dos 10 leprosos. Eu já trouxe isso aqui uma vez. Alguém lembra aqui no momento de oferta? A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa de Samaria e Galiléia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos se dirigiram-se a ele e ficaram a certa distância. A lepra, o problema,
trouxe eles para Jesus. E gritaram em voz alta: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em voz alta. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro? Então ele disse: levante-se e vá, sua fé o salvou. Nesse caso, gente, a lepra levou 10 pessoas para Jesus. A cura talvez tenha afastado 9. Então, muitas vezes, a gente precisa de um problema para poder se conectar com Deus. O problema nem sempre é ruim. O problema nem sempre é ruim. O problema que a Luciana teve agora, na verdade, já tem algum tempo, né, que ela vem tendo, que gerou essa experiência com Deus, uma lesão de joelho. Foi uma lesão de joelho. E o que nós temos que alguém quer ter problema? Alguém procura problema? Não. Mas deixa eu dizer, não se preocupa com isso não, vai acontecer. Eu não estou profetizando coisa ruim, mas isso faz parte da vida de todo mundo. Nada, nunca é tudo certinho, tudo encaixado do jeito que a gente quer, do jeito que a gente planeja. Então, quando identificou um problema, o que nós temos que fazer? Agradeça. Seja grato, não pelo problema, mas pela oportunidade que você tem de se aproximar de Deus, de ver a ação dele, de experimentar milagre. É a partir de um problema, a partir de uma coisa impossível que parte o milagre. Que é um exemplo, a questão do Lázaro. Lázaro partiu de um problema. O problema piorou. Que é um outro exemplo, que vivemos aqui na igreja, mais um exemplo de culto de 1º de janeiro. O pastor, segundo ele mesmo, falou, eu não estava aqui, eu estava viajando, mas assistindo no YouTube. Ele mesmo falou, ele tinha programado o culto de pedidos. E Deus falou que não. Primeiro, gratidão. Primeiro, agradeça. E ele fez o primeiro culto do 1º de janeiro como um culto de gratidão. E o segundo culto como um culto de pedidos. Por quê? Porque a gratidão precede o milagre. Muitas vezes acontece isso. Jesus mostra isso para a gente. João 6,11, Ju, por favor. Então Jesus tomou os pães. Deu o que, gente? Graças. Agradeceu e repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Outro exemplo, justamente Lázaro, João 11:41, por favor, Ju. Então tiraram a pedra, Jesus para cima, Jesus olhou para cima e disse: Pai, o que ele falou? Eu te agradeço. Ele agradeceu antes de chamar Lázaro à ressurreição. Porque se me ouviste, eu te agradeço porque me ouviste. Então, gente, identificou um problema, algo impossível de resolver, primeiro, agradeça. Agradeça. É isso que vai começar a mover. Por quê? Porque o agradecimento, ele afasta a murmuração. Murmuração é pecado. E onde há pecado, não há ação de Deus. A gratidão, ela afasta o vitimismo. Vitimismo não leva ninguém a lugar nenhum. Alguém já viu uma vítima de sucesso? Não tem. Então afasta isso. Problema, agradeça, agradeça, agradeça sempre. Ah, mas Vitor, você não está entendendo. Meu problema está se agravando, tá? Meu problema é muito grande. É uma frase até clichê, mas a gente tem que repetir. O seu problema é grande e o tamanho do Deus é muito maior. Ah, mas o meu caso é impossível. É impossível? Jeremias 32:27. Eu sou o Senhor. Vamos ler junto? Eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Há alguma coisa difícil demais para mim? Nada. É o Deus que criou o mundo, é o Deus que ressuscitou morto, é o Deus que mandou parar o sol, é o Deus que fez tudo, é o Jesus que mostrou para a gente que Ele é capaz de tudo. O impossível é a matéria-prima do milagre. E sabe qual é o ingrediente? 2 eu gosto de listar: obediência e fé. Esses são os ingredientes para o milagre. Então, matéria-prima, o impossível, entrega, obediência e fé.
e você vai viver milagres, não tem dúvida nenhuma disso. O pastor no culto 2 semanas atrás falou que a gente tem que ser manual, né, pastor? Então eu estou sendo manual, sem ser o automático. O que limita, gente, bota isso na cabeça, o que limita a ação de Deus na nossa vida somos nós mesmos, é a incredulidade. O poder de Deus é ilimitado, ele não tem limite. O impossível, ele vai acontecer, basta você crer. Jesus mostra isso para Jairo, lá em Marcos 5, de 35 e 36. Eu vou contextualizar antes, porque a história começa lá no 22. Eu não quis começar do 22 ao 36 para não ficar muito longo. Jairo era o líder da sinagoga, a filha dele estava doente, e ele procurou Jesus e falou: Jesus, mestre, minha filha está doente, venha salvá-la antes que morra. E Jesus foi, e no caminho é aquela passagem da mulher do fluxo de sangue, que se meteu no meio da multidão, tocou as vestes de Jesus, e depois de 12 anos com problema foi curada. E aí entra aqui Marcos 5,35. Enquanto Jesus ainda estava falando com a mulher, né, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e falaram: seu filho morreu, sua filha morreu, desculpa. Disseram eles: não precisa mais incomodar o mestre. Próximo. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. Quem precisa de um milagre aqui hoje? Fica com a mão levantada, identifica aí as pessoas que estão com a mão levantada, vira para o lado, vamos lá, faltam só 15. Fala aí, não se preocupe, somente creia, não tenha medo, somente creia. Amém. Então não tem limite, gente, somente creia. Pela fé no nome de Jesus, nós somos capazes de fazer qualquer coisa. Deus não responde, né? Mas eu preciso muito, não está acontecendo. Deixa eu te falar uma coisa. Deus, a Mari trouxe essa semana no 559, Deus não responde necessidade, né? Deus responde fé. Quer um exemplo claro disso? Todo mundo precisa de salvação. Todo mundo precisa ser salvo? Sim ou não? Sim. Todos vão ser? Infelizmente não. Por quê? Porque não tem fé. Porque não tem fé, é assim que funciona. A pessoa, ela não vai entender, ela não vai seguir, não vai acontecer. Então, o que nós temos que fazer é simplesmente ter fé. O poder vem do nome de Deus, mas Ele comissionou a gente como agentes dEle, como representantes dEle, assim como Ele fez com Atos. Em Atos 6, Atos 3, na verdade, Pedro e João curando o paralítico na porta do templo. Não tinham Jesus ali com eles, mas eles falam: em nome de Jesus eu te curo. Nós somos mais poderosos do que nós podemos imaginar. Basta usar e crer, usar nossa fé e crer no nome dele. Quem falou isso? Não sou eu que estou falando, é Jesus. João 14, 12, Ju, por favor. Olha o que ele diz. Olha o que Jesus disse: digo a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. O poder Deus comissionou, é dele, mas ele comissionou a nós. Basta crer, a gente pode fazer coisas maiores do que ele. Somos representantes aqui. O outro exemplo de milagre que Jesus provoca essa fé está em Marcos 9, de 21 a 24, quando aquele do menino, o pai do menino que é possuído por um espírito impuro. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes, olha só, mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Olha a resposta de Jesus: se podes. Se eu posso tudo. E olha o que ele continua falando: tudo é possível àquele que crê. Ele devolve a responsabilidade ao pai do menino. Tudo é possível àquele que crê. Próximo. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajude-me a vencer a minha incredulidade. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Alimentar a fé. A incredulidade é um dos piores, se não for o pior problema
da nossa humanidade. Então, alimentar a fé como? Vindo para a igreja, congregando, reunião com os irmãos, IPs, lendo, orando, alimentar a fé. Jesus falou, se eu posso, tudo é possível que creia, você creia apenas, vai ser feito. Então, a responsabilidade e o poder é comissionado a nós. Então, beleza, é só ter fé que nenhum problema mais vai acontecer. Primeiro, né? Quem dera fosse só ter fé. Acabei de falar, a incredulidade é um problema seríssimo, que nós temos que vigiar o tempo inteiro, para não ser pego de surpresa por eles. E outra coisa também, tem muitos problemas que podem vir referentes ao quê? A plantios, as sementes que foram plantadas no passado. E a palavra fala isso, Gálatas 6:7. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Muitas vezes, o que a gente está vivendo não é um propósito de Deus, não é uma coisa, mas não que Ele não vá aproveitar essa oportunidade para se revelar, mas é fruto de escolhas mal feitas no passado. Mas independente disso, isso me faz lembrar um outro amigo. Se tem 7 anos e meio que eu tive o primeiro contato com o Evangelho, tem 7 anos que eu venho tentando buscar ele para a igreja. Por quê? Porque eu via ele fazendo isso o tempo inteiro, plantando sementes ruins. E eu sabia o resultado que ia acontecer, e aconteceu. Em certo momento ele se viu divorciado, longe da família, desempregado, com problema financeiro, e eu continuei chamando ele para a igreja. E em algum momento eu falei para ele assim, seus problemas, será que talvez seus problemas todos vão ser resolvidos na hora que você for para a igreja? Talvez não, porque pode ser fruto da semente. Mas eu te garanto que você passar por esses problemas, por esse deserto, e aí é o culto passado, no deserto, eu também não estava aqui, estava viajando, estava justamente vivendo milagre lá em São Paulo, mas eu assisti também no YouTube. Você passar por esses problemas, passar por esse deserto de mão dada com Jesus, é a melhor opção. Você pode ele não ter todos eles solucionados, mas ele vai te manter de pé. Quer um outro exemplo? Pacientes. Tem muitos médicos aqui na igreja, e eu conversei uma vez com um médico que é oncologista, né? E ele relatou que muitas vezes os pacientes terminais, eles têm um comportamento e um fim de vida, vamos dizer assim, bem diferentes uns dos outros. Os que fizeram as coisas certas, os que cuidaram da família, que trabalharam, que plantaram boas sementes, eles têm um fim de vida muito mais tranquilo, com apoio da família, com apoio dos amigos, mesmo sabendo que o fim está próximo, eles estão em paz. E outros, que muitas vezes erraram e plantaram más sementes durante a vida inteira, diz que é muito triste de ver, porque na maioria das vezes ficam sozinhos, sofrem além de um problema da doença, uma solidão enorme e um desespero, porque olham para trás e viram o quê? Que não fizeram o que devia ser feito. E aonde está o que a gente tem que ser, as coisas que a gente tem que ser feito? Aqui. Aqui tem tudo. Um dia desse, conversando com um amigo meu, ele falou assim, porque agora na Bíblia tem tudo. Tem tudo. Então, é o fazer a nossa parte. Quem caminha comigo há algum tempo sabe de uma frase que eu gosto muito de repetir, que Deus só não faz uma coisa por nós, que é justamente isso, a nossa parte. A gente tem que fazer a nossa parte, e isso é testificado em vários milagres que Jesus fez. Espera aí, que eu vou achar. Eu não listei, desculpa, eu não botei não, a Ju até assustou. Vários lugares, por exemplo, a próprio Naamã, eu só queria citar, eu não vou ler. O próprio Naamã, ele fez o quê? Ele fez a parte dele. Deus mandou ele mergulhar, ele mergulhou. A multiplicação dos pães e peixes, um jovenzinho foi lá e entregou. Então tem a participação de Deus, do homem no milagre. A transformação de água em vinho, Jesus mandou, enche as talhas, o homem fez. A própria ressurreição de Lázaro, o que Jesus pediu? Tira a pedra. Qual é o mais difícil, gente? Tirar uma pedra ou ressuscitar um morto de 4 dias? Então, se Jesus ressuscitou, por que ele não podia tirar a pedra? Mas ele está mostrando
para a gente que Ele quer a nossa ação, Ele quer a nossa participação. Não precisa projetar não, Ju. Em João 15:5, ele fala, o capítulo da videira, fala, sem Ele nós não podemos fazer nada. Mas Jesus também pode decidir que sem nós Ele não quer fazer nada. Então Ele está sinalizando para a gente o tempo inteiro: ei, faz a sua parte, faz o natural, o sobrenatural deixa por minha conta. No caso da lesão da minha esposa, ela procurou um médico, ela seguiu orientação, ela seguiu a fisioterapia. Em certo momento não deu certo, passou, virou um caso cirúrgico, foi para a cirurgia, mas ela nunca deixou de orar. Ela nunca duvidou que Deus faria alguma coisa, que Deus botaria a mão. Não do jeito e na hora que ela queria. Ela não queria ficar machucada. Eu conheço ela, nós começamos a namorar, ela tinha 16 anos. Desde então ela faz atividade física intensa. Não vou falar quantos anos são, porque alguém pode fazer a conta. Mas é muito tempo praticando atividade física. Ela não queria se limitar. Ela não teve que parar, mas ela ficou limitada. Agora ela teve que parar. Creio eu, né? Porque durante o louvor, não sei se alguém viu, ela estava sambando aqui já, que não era para isso. Mas ela não queria, mas ela sabia que Deus ia fazer, na hora e do jeito dele. Então, ele mostra isso para a gente, para dizer o quê? Se você quer um milagre, age. Faça a sua parte, faça tudo o que for possível da sua parte fazer e entrega que Deus vai fazer dele. Não tenha dúvida disso. Quer um exemplo? Você está precisando de uma cura física, procura um médico, faz o tratamento religiosamente ali, com disciplina, e ora para Deus fazer a parte dele. Está passando por um deserto financeiro? Trabalhe, acorda cedo, trabalhe, e ore. Falei 2 vezes trabalhe e 4 vezes ore, porque confia mais em Deus do que em você, mas faz a sua parte, senão não vai acontecer. A parte que nos cabe, ela é importantíssima, nós temos que fazer, é uma parceria, a gente fazendo o natural e largando o sobrenatural na mão de Deus, nunca vai dar errado. Calma, gente, eu vou chegar lá. Então, caso eu vou chamar já a Luciana para fazer Calma. Na verdade, gente, o que acontece? Vamos voltar, estou quase terminando mesmo, tá? E o medo de falar que está terminando e alguém gritar lá atrás, glória a Deus! Mas eu passei aqui por princípios, tá? De um milagre. Vamos relembrar? O primeiro, qual que é? Um problema. Parte de um problema ou de uma coisa impossível. O segundo, gratidão. Agradecer por tudo. Não tem um risco de murmurar e de se vitimizar. Minha esposa, embora não queria ficar machucada, ela nunca murmurou por esse problema. Nunca murmurou. Ela sabia que Deus ia agir. Terceiro, fé. Imprescindível. Quarto, a nossa parte. E agora, por último, não menos importante, qual que é? Um propósito. Todo milagre tem um propósito. Todo milagre tem um propósito. E muitas vezes, esse propósito não tem nada a ver com a gente. É para outras pessoas serem abençoadas. Lógico que é muito bom ser usado por Deus. Uma das orações, eu acho que a gente tem que fazer, é justamente dizer, ei, Pai, me usa aqui, faz em mim, para poder abençoar, porque é muito bom receber milagre. Mas muitas vezes não tem nada a ver com você. Vamos dar exemplo? João 9, de 1 a 3. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram, mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus, nem ele nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Então, o propósito era para abençoar outras pessoas, para ver, pessoal, as pessoas verem
o poder de Deus na vida deles. Quer um outro? Vamos lá justamente na ressurreição de Lázaro. Eu separei 3 partes aqui. O primeiro é João 11:4. Ao ouvir isso, Jesus diz: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado no meio dela. Propósito. Depois, João 11:9. E muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las. 19. Eu falei 9? Ainda bem que a Ju está ligada. Obrigado, viu? É porque eu tinha passado os versículos antes, gente. Muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Rapidamente aqui, quem não conhece esse milagre, na verdade Lázaro estava doente e as irmãs pediram para chamar Jesus. Jesus falou: calma. Aí que ele falou ali atrás: essa doença não é para a morte, é para a glória de Deus. E esperou. Por quê? Vieram confortá-las pela perda. Se ele tivesse ido curar Lázaro enquanto ele estava doente, as pessoas não estavam lá para confortá-las. Ele queria que juntasse gente. Depois, por fim, 11 do 43 ao 45, o mesmo milagre. Depois de dizer isso, Jesus bradou em voz alta: Lázaro, venha para fora. O morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho, o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus: tirem as faixas e deixem-no ir. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Olha o propósito. Muitos judeus creram nele a partir daquele milagre. Então, muitas vezes, Deus pode te colocar numa situação difícil e pode curar alguma coisa quase que ou impossível aos olhos humanos para poder abençoar outras pessoas. O propósito, normalmente, ele é muito maior do que a gente pode imaginar. E às vezes não tem nada a ver, não passa por nós. No caso da minha esposa, qual foi o propósito? A gente não sabe ao certo. Às vezes pode ter mais de um. O primeiro, edificar e fortalecer a nossa fé. Já funcionou. O segundo, pode ser um livramento. Isso eu tive esse discernimento ontem. Conversando com ela, eu me lembrei. A gente tinha uma viagem para esquiar. Agora, na semana do carnaval, na França, eu, ela e nossos filhos. E foi no mês de maio que eu comprei essa viagem. Minha filha está lá atrás, a Fernanda, não sei se ela vai lembrar, mas estava difícil, as passagens estavam super caras. Eu conversando com ela, e um momento ela me falou assim: pai, será que é para a gente ir mesmo? Você lembra disso, Fernanda? Lembra? Às vezes era Deus nos livrando de alguma coisa, e eu comprei a passagem, e no mesmo mês, eu lembrei que eu comprei essa passagem em maio. Por que eu lembrei? Porque eu tive que pedir agora o cancelamento, e a restituição, perdemos um pouco do valor, mas tive uma restituição, foi no dia 3 de maio que eu comprei essa passagem. Que dia que o joelho começou a doer? Em maio. Às vezes é um livramento. A gente cancelou essa viagem. Por quê? Porque não sei, pode ser que seja, pode ser que não seja, mas é a tranquilidade, a paz que excede todo entendimento que todo mundo que anda com Jesus tem. Se não é para ir, não vamos. Deus tirou a gente de lá, talvez seja isso. Outro propósito, não sei, talvez que alguém aqui hoje está precisando ouvir essa mensagem, alguém estava precisando crer que o milagre é possível, que isso aconteceu conosco, isso aconteceu com o André e a Ângela, pode acontecer com qualquer um. Às vezes é isso, eu não sei, talvez não fique nem sabendo. Um outro propósito que eu cheguei a falar com ela no momento que foi decidido que ela tinha que fazer uma cirurgia mesmo, o caso era cirúrgico. Olha só, ainda tem isso. A lesão foi em maio. Em agosto você começou a tratar, porque você ainda tentou ver se melhorava sozinho. Se ela tivesse identificado que era uma cirurgia, feita a cirurgia em agosto, provavelmente hoje você estava totalmente curado e a gente ia viajar. Eu não sei. Pode ser que tenha sido isso. Ou, em último caso, como eu estava falando, no momento que foi identificado que era um caso cirúrgico, eu falei com ela assim: você vai experimentar o amor das pessoas. Como ela foi amada nesse período. Quantas pessoas oraram por ela? Quantas pessoas mandaram mensagem, ligaram? Quem aqui orou pela minha esposa por essa cirurgia? Fora que tem muitas pessoas que nem aqui estão, que eu tenho certeza que oraram. O Léo e a Dani, do louvor. Roberto e Lincoln estão viajando. Roberto e pastor Ricardo estão viajando. Tice e Cláudio. Cláudio mandava mensagem o tempo inteiro para mim. Ana Luísa.
Ana Luísa, não, estou falando só os da igreja, fora as pessoas fora da igreja. Ana Luísa e Túlio, Ana Luísa fez até calma. A Ana Luísa fez até um presentinho, ela conhece bem minha esposa, um monte de barra de chocolate para ela poder se divertir em São Paulo durante a recuperação, com um bilhetinho dos filhos. A turma do Casados inteira, alguns não estão aqui hoje, né? A Raquel e o Felipe, a Fabi e o Ronaldo. Então, várias pessoas demonstraram, às vezes até isso, Deus vai te colocar numa situação para te mostrar o tanto que você é amado. Pode ser esse propósito. Vem cá. Então, sem muleta, né? Então eu não sei qual foi o propósito ou os propósitos que Deus queria com esse milagre, mas o que eu sei é que eu quero continuar caminhando com Ele, obedecendo Ele e usufruindo desses presentes que Ele tem para entregar para a gente. E para finalizar, eu quero lembrar, eu vou passar para minha esposa, ela vai dar ainda um testemunho aqui. Eu quero lembrar do conceito do Google de milagre, que é fato ou acontecimento fora do comum, inexplicável pelas leis da natureza, acontecimento admirável e espantoso, e fato que causa grande admiração e surpresa. Isso é a definição do mundo. Mas para nós, o milagre não é uma palavra, o milagre é uma pessoa, é Jesus Cristo. E caminhando com Ele, todos vamos experimentar milagres. Amém? Ai, foi lindo. Glória a Deus. Bom dia, igreja. Aliás, boa tarde, virou boa tarde agora. Meu nome é Luciana, sou casada para sempre com o Vitor, muito feliz. Glória a Deus. E, de fato, essa semana nós vivemos um milagre. Glória a Deus por isso. Eu vou relatar bem rápido. Em maio do ano passado, eu comecei com dores intensas no joelho. Dores muito fortes. Aquelas dores que não... Pri, você está aí também, que linda! Aquelas dores que não cessavam. 24 horas sentindo dor. Acordava à noite sentindo dor. Mas eu tinha uma tese na minha vida. Eu vou agredir, porque a dor não vai ganhar de mim. Eu vou vencer essa dor na força do meu próprio braço. E essa dor começou a me impedir de andar. Né? Eu ficava sentada, trabalho sentada. Na hora que eu levantava mancando. E até que chegou em julho, depois de uma corrida, até correr eu corria. Mesmo que eu terminasse arrastada, eu falava que eu tinha que agredir. Em julho, a gente estava de férias, fui correr. Eu lembro que eu terminei cambaleando, até chegou um senhor: senhora, você está bem? Você está bem? Eu falei: não estou bem, é só o meu joelho. E eu fiquei 2 dias sem andar depois dessa corrida. E eu vi que eu, de fato, precisava procurar um tratamento médico. A gente voltou, eu procurei excelentes profissionais aqui em Brasília, fiz ressonância, me foi passado fisioterapia, tratamento com anti-inflamatório, corticoide, infiltração no próprio joelho, mas nada solucionava, nada. As dores continuavam, até que um dia, numa agressão muito forte, eu fui jogar e cheguei em casa com o joelho deste tamanho. O Vitor olhou para mim e falou: não, vamos procurar, falou o nome do doutor, um dos maiores especialistas em joelho aqui do Brasil, e nós fomos para São Paulo. Em São Paulo, eu tive que repetir a ressonância, e ele juntou uma junta com 3 médicos ortopedistas, e eles chegaram à conclusão, depois eu fui ler de novo o laudo da ressonância, porque nem eu acreditava no que eu tinha vivido. E a primeira frase do laudo da ressonância foi que eu tinha sofrido uma rotura do menisco. O menisco, ele é como se fosse um amortecedor do joelho, entre a parte superior e inferior, né? Nós temos o joelho e tem um amortecedor lá dentro que chama menisco. E eu tinha sofrido uma lesão, uma rotura
uma lesão grave no joelho, no menisco lateral, e essa lesão ela tinha rompido toda a parte que ligava o menisco ao joelho, chama lesão na raiz do menisco. Toda a região posterior, que é a que liga o menisco ao osso, a minha tinha sido rompida. E o menisco tinha sido extruído, expulso do joelho. E quando ele foi me explicando o que tinha acontecido, eu quase chorei, fiquei muito triste. Ele falou assim, não, mas a notícia boa é que há solução para o seu caso. A solução hoje, pode ser que daqui a 10 anos tenhamos uma outra solução, mas a solução hoje para o seu caso é uma cirurgia. É uma cirurgia que dura em torno de 2 horas e a gente vai costurar o seu menisco, puxar para frente e abotoar aqui na frente da perna, que se chama sutura da raiz do menisco. A cirurgia, e eu comecei a ficar desesperada. Eu falei, mas espera aí, eu vou ter que ir para um centro cirúrgico. Eu vim aqui, achei que você fosse me passar um medicamento. Ele, não. Na cirurgia você não vai ver nada, porque você vai estar dormindo. Mas o problema, o chato é o pós-operatório, porque você vai ficar 3 semanas deitada, sem triscar o pé no chão, e mais de 5 a 6 meses para reabilitação. E daí eu vi aquilo, tá, né? Eu creio no meu Deus, eu creio que muitas vezes a cura é de fato cirúrgica. Dei glória a Deus ali mesmo, já saí com a cirurgia marcada para o dia 13 de janeiro. Isso foi no dia 30 de novembro, essa consulta. 30 de novembro. Saí com a cirurgia marcada para o dia 13 de janeiro, já com os exames pré-operatórios todos para fazer. E na hora que a gente saiu, eu lembro que os pastores ligaram para a gente. Eu falei, eles perguntaram, como foi a consulta? Eu falei, nossa, a consulta foi maravilhosa. A cura é cirúrgica, glória a Deus, fecharam o diagnóstico, eu vou ficar curada. Só que eu vou ficar 3 semanas sem botar o pé no chão, vou ficar 3 semanas deitada e mais 5 ou 6 meses de reabilitação. Mas o que são 6 meses na vida de uma pessoa? Daqui a 6 meses eu estou curada. Pastora, eu não aceito esse diagnóstico. Eu não aceito esse diagnóstico. O Deus que eu sirvo vai te curar. Aí, nós vamos começar um propósito de oração, nós vamos orar pela sua cura. Eu não aceito o quê? 3 semanas deitada? Não. Isso é porque eu não te contei. Porque eu saí de lá, fui direto para o Google. Quem nunca, né? Quem nunca? Fui direto para o Google. E o Google falava assim, 6 semanas sem botar o pé no chão. Eu acho que o médico ficou com tanta dó de mim que ele reduziu pela metade para 3 semanas. E de 6 a 9 meses para reabilitação. Aí eu fiquei mais triste ainda. E eu confesso que a minha fé foi pouca. Mas eu glorificava a Deus, orava, agradecia, porque a cura ia ser cirúrgica. E teve um dia que eu cheguei em casa, eu estava sozinha. E não teve um dia que eu não pensasse nessa cirurgia. Eu era medrosa de cirurgia, viu? A Mari me mandou um vídeo. E ela me mandou um áudio assim: Lu, assista esse vídeo e deixa Deus falar com você. E nesse vídeo, um pastor falava que ele tinha um problema na coluna e que nem cirurgia curaria o problema dele. E na fé, ele foi curado. Eu lembro que eu subi a escada correndo, deitei na minha cama, eu botei um louvor a 1000, e eu orava, e eu profetizava, passei óleo ungido no meu joelho, eu declarei a cura, e ali eu tomei a posse da cura. Eu falei, eu vou ser curada. Eu vou ser curada. Eu não aceito esse diagnóstico e não aceito esse prognóstico. Eu vou ser curada. E a partir dali não teve um culto. Eu sentava ali e eu profetizava. Eu vinha aqui na hora do apelo e eu falava, eu estou curada, em nome de Jesus eu estou curada. E eu orava todos os dias declarando que eu estava curada.
curada. E aí, a gente tinha uma viagem e as dores continuavam, diminuíram, mas continuavam. E eu entendo até hoje o propósito de Deus não ter tirado a dor, porque eu precisava do atestado médico para dizer que eu estava curada. Espera que a gente vai chegar lá. Aí a gente viajou, a gente tirou uma semaninha de férias antes da cirurgia, na semana do Ano Novo, com os nossos filhos, uma turma de amigos, os filhos todos da mesma idade, a Bia, o Renault, os meninos. Nós fomos passar o Réveillon em Carneiros. Nós viajamos no dia 26 de dezembro. E era uma turma bem grande. E quando a gente chegou, o avião desceu, todo mundo foi lá, pegou a mala na esteira. A gente tinha fretado um ônibus, porque era muita gente. E o meu genrinho, Gustavo, que está aqui também, ele alugou um carro. E a gente, mas por que o Gustavo alugou o carro, gente? Mas aí ele e a Fernanda foram de carro e a gente foi no ônibus. 2h30 de viagem. Chegando lá, um calor. Na hora que eu estava trocando de roupa para ir à praia, toco o telefone. Beatriz, Lu, você acredita que o Renault pegou a mala errada na esteira e a gente vai ter que voltar para Recife para trocar a mala? Eu, é mesmo, é. Na mesma hora o Vitor falou, vou pedir o carro do Gustavo emprestado e eu não vou deixar o Renault sozinho. Eu vou com ele. Eu falei, eu também vou. Fomos nós 4. Eu confesso que na hora que eu falei, eu também vou, eu estava mirando, era no Bob's do aeroporto. E aí fomos nós 4 dentro do carro. Gente, a gente colocou o louvor a 1000 lá dentro daquele carro. E a gente orou, e a gente profetizava, e a gente fez um momento de libertação, de cura, de perdão, de tudo que vocês imaginam. E a gente fez o seguinte, para a gente ir se divertindo, porque o trânsito estava horrível. 3 horas de Carneiros até Recife. A gente saiu de Carneiros às 5 horas da tarde, a gente chegou de volta, era 11h30 da noite. O louvor no 100, oração, oração, oração. E a gente começou assim, vamos fazer o seguinte, cada hora um pede um louvor, mas ninguém passa na frente do outro não, cada um escolhe o seu. Tá, começamos e tal. O Renault disse que botava a mão na cabeça falando assim, essas meninas são malucas, porque ele estava um pouco desesperado por causa da mala. E aí, no momento que chegou a minha vez de pedir, eu falei assim, eu quero aquele louvor. A resposta é que eu vivo de milagres, dessa vez vai ser mais um milagre. Eu não sei o que Deus irá fazer, mas eu sei, vai ser perfeito, como tudo que Ele faz. E Deus falou comigo. E Deus falou comigo assim, lembra quando eu dei o dom da cura para a Bia? Quando Deus deu o dom da cura para a Bia, que ela foi batizada no Espírito Santo, eu estava do lado dela. Pede para ela orar no seu joelho. A pastora Flavinha já tinha orado aqui, impondo as mãos no meu joelho, aqui no púlpito. Eu falei, sim, vou pedir. Falei, Beatriz, põe aqui as mãos aqui no meu joelho e ora. E a sua oração vai ser o seguinte, o médico vai abrir o seu joelho e você vai estar curada. Aí ela olhou para mim e falou assim, mas você quer entrar na cirurgia? Eu falei, não, querer eu não quero não, mas Deus já me disse que eu vou, mas que na hora que o médico abrir eu vou estar curada. E ela orou ali em cima do meu joelho, impondo as mãos, e nós continuamos naquele momento de louvor e oração, e o carro foi voando para Recife. Guarda essa parte. No domingo, dia 8, que foi o culto que antecedeu minha cirurgia, que foi o culto do ato profético, eu declarei mais uma vez a cura do meu joelho. Eu estava curada. Eu estou curada, tenho certeza que eu estou curada. À noite, nós nos reunimos lá em casa, conselho da igreja, para orar pela igreja.
para declarar sobre a vida de vocês, para ter um momento de comunhão. E eu falei: Bia, Renault, orem sobre o meu joelho, que a minha cirurgia é sexta-feira. Declarem que eu estou curada, que o médico vai abrir o meu joelho e eu vou estar curada. E eles oraram. E eu peguei fogo ali, meus olhos se encheram de lágrima, caía lágrima, e cada um tem uma unção, né? A pastora Flavinha tem um som do choro, Rafa tem um som do choro, eu tenho um som do riso, mas nessa hora eu chorei. E dia 12, nós fomos para São Paulo, e na hora que eu cheguei na frente do médico, ele falou: como é que você está? Eu falei: eu estou curada. Ele fez igual vocês, ele riu. Ele: você está curada? Eu falei: então, eu estou curada. O senhor vai abrir meu joelho, não vai ter nada. Aí ele: então vamos desistir da cirurgia. Eu falei: não, eu vou para a cirurgia, porque eu preciso do atestado médico que eu estou curada. No outro dia, na hora que eu acordei, eu lembro, a gente estava no 15º andar do hotel, que era do ladinho do hospital, e era para eu me internar às 5h30 da manhã. A cirurgia estava marcada para as 8h. E eu cheguei na janela, estava caindo um dilúvio em São Paulo, e eu falei assim: Senhor, a única coisa que eu quero no dia de hoje é te contemplar em tudo. Eu quero te ver em tudo. Um dilúvio estava caindo em São Paulo. A gente entrou no elevador. Na hora que a gente chega no térreo, tinha parado de chover. Falei: já estou contemplando Deus aqui. Eu creio nisso. Nós fomos a pé para o aeroporto, não, para o hospital. Me internei, fui lá para a sala do pré-operatório, e eu quicava igual pipoca, de nervoso, porque eu fico nervosa no hospital. Ficava. E aí o anestesista chegou, eu conversei com ele, eu falei: ô doutor Vinícius, me dá um remédio, porque eu quero entrar na sala de cirurgia dormindo, estou muito nervosa. Ele: tá bom, me deu um remédio, e eu não fez o menor efeito. Na hora que a gente foi andando pro centro cirúrgico, né, eu na maca, a enfermeira me levando, tinha um painel assim digital que ela colocou meu nome, falou: a sua sala de cirurgia número 14 e tal e tal. E eu falei: que horas são? Aí ela: 7h40. Eu: tá bom, porque eu queria saber quanto tempo ia durar a minha cirurgia. Aí a gente esperou um pouquinho, entramos lá para a sala de cirurgia. Na hora que a gente chega na porta, vê o doutor Vinícius: você ainda está acordada? Eu falei: doutor, esse remédio não fez nem cosquinha, mas é porque eu preciso saber quanto tempo vai durar essa cirurgia. Aí, porque o milagre eu quero contar completo, né? Aí entramos na sala. Ele: mas você quer entrar acordado? Eu falei: claro, vou entrar acordada. Entramos. Eu falei entrando, mas eu fui na maca, né? Deitei lá na mesa de cirurgia, fiquei conversando com ele. Eu: quanto tempo demora para entre a anestesia e o procedimento? Ele: olha, meia hora. Meia hora. Eu vou começar a anestesia, aí a gente limpa o joelho, prepara o campo. Então, meia hora para o médico começar a agir. Eu: então tá bom, deve ser umas 8h, 8h30, ele vai começar a cirurgia. E nisso ele me apagou. Vamos para o Vitor? Quando a enfermeira, quando ele foi atender lá no pré-operatório, o Vitor falou assim: quanto tempo mais ou menos termina a cirurgia? O médico falou, o médico falou assim: olha, está programado para as 8h, deve estar terminando meio-dia. Ele: então tá, então eu vou para o hotel, tomo meu café, tomo meu banho e volto para esperar. 9h05, toco o celular do Vitor. Ele estava entrando para tomar banho. Ele: uai, já? Aí o médico, aí ele: doutor, já? Ele: não, fica calmo, foi tudo bem, mas eu quero conversar com você e a sua esposa. E aí ele voltou para o hospital. Eu fui lá para a sala de recuperação para acordar, fomos para o quarto, e a coisa mais engraçada foi que na hora que eu deitei na cama, minha perna já levantou. Eu falei: nossa, mas já estou assim. Eu não sabia o que tinha acontecido. E o médico foi lá, na sala, e ele entrou, falou o seguinte: na hora que eu abri o seu joelho, você estava curada.
Falei, o quê? Ele é. Falei, eu não precisei fazer a sutura da raiz do menisco. Não. Aí eu falei, Vitor, você está entendendo o que está acontecendo? Aí ele, o médico não estava entendendo nada. Nada. Sabe o que é nada? A cara dele estava assim, eu não estou entendendo nada. Ele falou assim, mas aí eu vi que a sua cartilagem estava fina, fiz não sei o quê, explicou lá. Aí, na hora que ele saiu, a gente riu, a gente deu glória a Deus. Eu falei, Vitor, eu tinha certeza que eu estava curada. O que eu declarei nesse mês que eu estava curada? Que ele abriu meu joelho e eu não ia ter nada. E eu estava curada. E aí, palmas para Jesus, maravilhoso. E aí, Deus não só faz, como Ele assina embaixo. Eu saí no mesmo dia do hospital, com as mãos para cima. Era o moço me levando, né, que eu saí de cadeira de rodas, mas eu já tinha andado no hospital. Saí de cadeira de rodas com a mão para cima, louvando e adorando, glorificando toda a equipe médica, todo mundo que orou por mim, todo mundo que me atendeu, agradecendo ao meu Deus. E aí, durante a tarde, Deus enviou um anjo para cuidar de mim lá. Me deu remédio, água, comida, trocou meu curativo e conversou comigo. E eu estava naquele dorme, acorda, e daquelas minhas acordadas, eu falei para ela, como é que é seu nome? Meu nome é Beatriz, mas pode me chamar de Bia. Deus atestando ali, que era Ele que tinha me curado. Na terça-feira a gente foi na consulta pós-operatória, e a gente perguntando, mas conta, o que aconteceu? E o médico não sabia explicar, porque a cura para essa lesão é só cirúrgica. E aquele pós-operatório, de 3 a 6 semanas de cama, eu já estava planejando como é que eu vinha para cá. Eu falei, eu vou alugar uma cadeira de rodas, porque eu não vou perder culto, eu não vou para canto nenhum, vou ficar as 3 semanas lá em casa, mas para o culto eu vou alugar uma cadeira de rodas para ir. E aquelas 3 semanas, eu estou aqui, andando, caminhando, curada, dançando, louvando. Eu só cheguei de muleta porque o médico falou para mim, Luciana, por favor, usa pelo menos uma muleta, porque afinal de contas a gente abriu e você está com ponto. Mas isso tudo é para dizer, como o Vitor terminou aqui, que milagre não é uma palavra, milagre é uma pessoa. Milagre é Jesus Cristo. E Ele veio para todos nós. Glória a Deus. Eita. Eu não sei sua fé, mas a minha aumentou. Aumentou de vocês? É possível as coisas agora? Muito, né? Muito. E é esse lugar que eu quero te levar. Feche seus olhos. Eu queria orar por você, para que essa palavra não só tenha passado pelos seus ouvidos. Nós temos uma promessa sobre essa igreja, que essa igreja seria uma igreja de milagres. Dá para a gente ter testemunhos assim, gente, todos os dias, todos os domingos, dá para alguém vir contar isso aqui. É porque Deus colocou essa data para eles, Deus colocou isso aí para eles, porque hoje tem um milagre também para contar para vocês. E tudo isso precisa glorificar o nome do Senhor. Sem o Senhor não adianta. São meses numa maca, cadeira de roda, muleta. Espiritualmente a gente já era assim, morto. E Deus nos chamou para andar, para caminhar, para avançar, mas somente na palavra. Então feche seus olhos, por favor, pense em algo. Ou em algum lugar que você esteja, uma
maca, uma cama, uma cadeira de roda, um problema que você está aí, que você não consegue sair dele. Pense nesse lugar. Se você está aqui, você foi chamado para experimentar. Pense nesse lugar. Senhor Jesus, depois dessa palavra, dessa manhã, Jesus, depois desse relato vivo de quem Tu és, que nenhuma incredulidade mais venha sobre nós, que nenhum problema seja maior que Você, Senhor. Pelo contrário, que todo problema, Senhor, dobre os joelhos diante de Ti, Jesus. Que todo problema, aflição, que toda dificuldade, que todo impossível, Senhor, se coloque debaixo de Ti, porque o Senhor é aquele poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que a gente pede ou pensa. Que essa palavra dessa manhã, Jesus, repouse nos nossos corações, que nos faça crer cada vez mais que não é sobre nós, é sobre o Senhor. Que toda dificuldade esteja diante de Ti, que todo o impossível esteja nas Tuas mãos, Jesus. Como assim foi falado, que a gente entenda a nossa medida, aquilo que o Senhor espera de nós, porque todos os dias nós temos milagres aí no céu com o nosso nome, e que isso a gente venha receber para glorificar quem Tu és. Assim nós oramos e Te agradecemos, bendizemos o Teu nome, porque só o Senhor é Deus. Assim nós oramos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor.